Oi, turminha! Davi Dias da InforPro Servidores falando, e você já ouviu falar de ransomware? De forma bem resumida, ele é o vírus mais maldito que já puderam inventar. Depois que você pega o ransomware, não tem o que fazer. Não tem antivírus, não tem aplicativo de segurança, nada. Porque ele simplesmente criptografa todos os arquivos do seu computador. Mas primeiro, deixa eu explicar o que é criptografia. Imagina que você não queira que pessoas desavisadas leiam esse texto aqui. Então você pode codificar ele assim. Mas agora, nem você e nem quem recebeu vai conseguir entender essa mensagem, a menos que ela venha com um manual de instruções. Daí, qualquer um com esse mapinha vai conseguir entender. E este mapinha é o que a gente chama de chave de criptografia. Voltando ao ransomware, o que torna esse antivírus muito cruel é que ele explora vulnerabilidades em um computador e quando ele consegue entrar, ele simplesmente criptografa todos os arquivos do computador e deixa o computador completamente ilegível. Para piorar, ele não acontece no momento que ele pega. Às vezes ele fica alojado por semanas ou até meses, quietinho, sem fazer nada. E quando você menos espera, bum, ele aparece. Pode até acontecer que neste momento você tem um ransomware na sua máquina e nem saiba disso. Quando o ransomware se manifesta, não tem jeito. Do dia para a noite o seu computador aparece assim. E a única forma de resolver o problema é se você tiver uma chave de criptografia. E é aí que a coisa começa a ficar realmente interessante. Os atacantes cobram uma grana para te vender a chave de criptografia do vírus que eles mesmos fizeram, como se fosse mesmo um resgate das suas informações. Daí é que vem o termo de sequestro de dados, que é como muitas empresas chamam o ransomware. E contra a criptografia não tem muito jeito de resolver. Primeira ação: restaura o backup. Essa é sem dúvida a ação mais efetiva e funcional. Mas nem todo mundo tem os seus backups em dia. E se alguém cometeu vacilo de proporções épicas nesse nível, bem, depois de baixar a carteira de trabalho e ser promovido ao mercado de trabalho, só tem poucas opções para resolver. Ou você tem a chave e paga pelo sequestro, ou você consegue a chave da internet de alguém que já pegou e se livrou, pagando o sequestro. Ou você coloca os seus dados em equipamentos de força bruta para tentar todas as chaves possíveis até ele acertar alguma. Essa opção nem sempre é a mais interessante, porque você vai precisar de muitos computadores de altíssimo poder de processamento, tentando todas as senhas possíveis, e a combinação de senhas para uma chave de criptografia é praticamente infinita. Pode levar semanas ou até meses para você conseguir quebrar essa chave. Não tem jeito. A melhor proteção é evitar pegar. Mas aí, como faz isso? Colocamos camisinhas no cabo de rede? Você é maluco, é? Não é tão complicado. Só alguns aplicativos de antivírus bem atualizados, bons firewalls e boas regras de segurança já bastam para resolver o problema. E esse vídeo é para falar sobre as empresas que não fizeram isso e se deram muito mal. E olha que nessa lista tem algumas empresas de tecnologia tão grandes que nem dá para acreditar como é que eles foram cair nessa. Com vocês, as 7 empresas mais improváveis que já foram vítimas de ransomware. Depois da vinheta. É bom lembrar que nem todas as empresas afetadas confirmaram o ataque como sendo ransomware. E como várias dessas informações são divulgadas pela própria empresa, a gente considera ser ransomware, pelo tempo, pelas características do ataque. O que se tem certeza realmente é que houveram sim ataques a essas empresas que comprometeram seus dados. Agora sim, vamos lá para o 7º lugar. Serasa Experian. Muita gente só lembra do Serasa quando não paga suas contas em dia e acaba negativado. Então essa notícia pode até servir para lavar a alma de algumas pessoas. Mas em 2020, a companhia teve seus dados vazados de mais de 24 milhões de pessoas e 800 mil empresas. Mas foi na África do Sul. Os serviços não chegaram a cair e a Serasa alegou na época que os dados vazados eram informações comuns dos seus clientes, dessas que são consultadas normalmente. Então dessa lista, o Serasa foi a única empresa que resolveu colocar panos quentes na notícia e não assumiu ser vítima efetivamente de ransomware. Mas como tem muita gente vendo esse vídeo que não se amarra muito no Serasa, por que será, né?
Então vai entrar para a nossa lista. Em sexto lugar, Porto Seguros. Ela mesma, a empresa que faz o seguro do seu carro, esqueceu de fazer os seguros dos próprios dados. Tá bom. E em 2021, tomou um toco que deixou todos os seus sistemas fora do ar. Na época, Porto Seguro afirmou que o ataque causou instabilidade e indisponibilidade parcial nos seus canais de atendimento, mas reiterou que nenhum dado foi vazado. Se você passou por cima de algum motoboy ou levou uma freada na bunda num desses dias e não conseguiu acionar o seguro, diz aí, pode ter sido nessa data. Essa ação também não teve vazamento público de informações. Então a gente pode considerar que foi um ataque leve. Também não tem nenhuma confirmação de que realmente foi um ransomware. De repente, o estagiário só tropeçou nos cabos de rede. Então, por isso, para Porto Seguro fica o nosso sexto lugar. Em quinto lugar, STJ. Não vai comemorando porque você entendeu errado. Não é o Supremo Tribunal Federal. O Xandão continua lá, com seus dados intactos, no máximo com uma mesa cagada. O que aconteceu foi no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Em novembro de 2020, rolou um ransomware bravo lá, que teve os dados de 1.200 funcionários comprometidos e, para piorar, destruíram os backups! Ao todo, os sistemas ficaram incríveis 7 dias fora do ar. Eu disse 7 dias. Foi um perrengue para trazer tudo de volta. Só pensa, como foram os 7 dias que se seguiram para o pessoal de TI lá do Supremo. E pelo aperto, pelo tempo de disponibilidade e por terem perdido o backup, o STJ fica com o quinto lugar dessa lista. Em quarto lugar, CVC. Em outubro de 2021, o pessoal teve que dar aquela interrompida naquela viagem marota planejada para Maragogi, porque os servidores da CVC caíram por ransomware. Ao todo foram 4 dias de indisponibilidade, só com a loja virtual funcionando. E a pica foi tão grande que na época as ações da CVC chegaram a cair 6% na bolsa. Dá para pensar numa coisa dessa? Não teve notícias de dados vazados, entretanto. A CVC na época garantiu que todos os protocolos de segurança estavam sendo seguidos. Mas a pandemia já ensinou pra gente que muitas vezes, seguir protocolo de segurança é só colocar um vidrinho de álcool gel no banquinho da entrada da sua loja. Como os serviços foram sendo restaurados gradativamente, dá para imaginar que a forma como a CVC resolveu o problema foi realmente restaurando o backup. E os dados não devem ter sido vazados pelo fato do atacante não ter conseguido acesso aos arquivos. Os arquivos só ficaram criptografados, mas o atacante não conseguiu acesso interno a eles. E pelo susto, pela indisponibilidade e pela queda na bolsa, a CVC leva o quarto lugar. A partir da nossa medalha de bronze, a coisa realmente vai ficar feia, porque as empresas que ocupam o pódio são empresas realmente grandes, importantes no seu setor, líderes de mercado, e todos os ataques tiveram vazamento público de informação, ou seja, informações internas foram parar ao público. Isso quer dizer que, além da criptografia, além da indisponibilidade, informações confidenciais foram parar no público, liberadas externamente. E se isso acontece em empresas gigantes, pensa só em empresas pequenas e médias, aonde você trabalha, aonde você gerencia. E você sabe, a culpa sempre cai sobre o cara de TI. E é para isso não acontecer que você tem que conhecer o Server Protection da InforPro. A InforPro é especializada no mercado corporativo, fornece peças para servidores, notebooks, desktops, servidores seminovos e com um tipo de garantia pensada para tornar impossível o risco financeiro para as empresas. São 2 anos de garantia, com suporte técnico dedicado e monitoramento automatizado. Se precisar usar garantia, eles mandam a peça para você primeiro. Só depois que você recebeu, trocou, validou com o nosso suporte, é que você vai mandar a peça defeituosa de volta. Tudo isso durante 2 anos. 2 anos, cara! Se acender um LED laranja no seu servidor depois de 23 meses, você vai ligar e o suporte vai te atender. Isso não existe em nenhuma outra empresa do Brasil. O Server Protection simplesmente resume todas as despesas que você vai ter em manutenção de seus servidores em uma única mensalidade. Sabe, todas essas despesas, trocas de peças defeituosas, manutenção de máquinas, ajuda em backup, monitoramento, troca de desktops, troca de notebook defeituoso, tudo isso é custo
que a sua empresa tem para manter a operação. E o Server Protection veio para acabar com todas essas despesas e substituir tudo por uma única mensalidade. Não importa se tem que trocar um notebook inteiro, um desktop inteiro, um servidor inteiro, uma peça de servidor, dar um suporte, nunca mais você vai fazer uma cotação na vida, o valor mensal é sempre o mesmo. Agora eu sei, você deve estar pensando aí. Ah, essa mensalidade deve ser cara pra caramba. Agora, em março de 2024, o Server Protection custa R$ 250 por mês para cada servidor e R$ 55 para cada computador protegido. Nada mais. Sem truque, sem despesa extra, sem surpresa. Você faz a conta e sabe quanto vai pagar agora. Quer saber mais? Então não perde tempo, clica aqui no QR Code que esse preço tá barato demais e com certeza é bem mais barato do que ter que lidar com ransomware na sua empresa e na sua rede. E por falar em ransomware, vamos ao nosso terceiro lugar. Embraer. Exatos, meus amigos, a terceira maior empresa de aviação do mundo, Orgulho Brazuca, teve seus dados divulgados no dia 30 de novembro de 2020. Dias antes, ela tinha sofrido um ransomware e se recusou a pagar pelo resgate. Aí os atacantes, em retaliação, divulgaram os dados da empresa externamente. Muitos desses dados, sensíveis inclusive, protótipos de simuladores, entre outros grandes projetos. Essa foi feia mesmo. Internamente, as operações da Embraer voltaram ao normal. Eles deviam ter o backup em dia, mas o estrago realmente estava feito, não há o que fazer com informações que são divulgadas externamente. Esse realmente foi bem complicado de reverter. Em segundo lugar, TV Record. E a medalha de prata foi para a TV Record, a emissora do Macedão. Em outubro de 2022, o TI da TV Record simplesmente parou completamente por conta de um ataque de ransomware. Como sempre acontece, os invasores solicitaram resgate e mandaram a módica quantia de 5 milhões de dólares. Como o Macedão não estava nem um pouco afim de abrir os cofres da Universal para atender às requisições dos invasores, a coisa começou a feder. A revista matinal teve que ser suspensa, a grade de programação da emissora começou a mudar e programas saíram do ar sem nenhuma explicação. Assim como no caso da Embraer, a Record também tinha backup, e os dados recuperados voltaram 7 dias depois, quando o prazo de resgate já havia sido expirado. Os dados da empresa foram expostos na Deep Web, o estrago só aumentou. Foi um estardalhaço mesmo. E finalmente, a medalha de ouro, o campeão da insegurança, a cagada master vai para, em primeiro lugar, Lojas Renner. E a medalha de ouro, o campeão da nossa lista, o caso mais emblemático da história, foram as lojas Renner. Esse caso foi famoso porque todo mundo soube na época. O site da loja caiu, o aplicativo deixou de funcionar. Foi bem amplos os estragos. Mas a Renner merece a medalha de ouro pela virada no jogo, porque o que era para ser um problemão virou um baita case de sucesso. Já que o que ficou público de forma escancarada foi a queda da empresa, mas não os dados. O tempo de recuperação até aquele momento também foi recorde. Tudo voltou depois de 48 horas, o que para a época foi um recorde de tempo de recuperação de catástrofe desta proporção. E isso só foi possível porque, apesar da falha que ocorreu, a empresa tinha um plano de recuperação de catástrofe muito bem estruturado, além de uma equipe e uma estrutura de TI bem robusta. Então, meu caro amigo empresário, quando o seu técnico pedir investimentos, escute-o, ele sabe o que está fazendo e ele pode estar evitando uma tragédia de proporções mastodônticas na sua empresa. A recuperação da Renner foi tão rápida que muita gente na época especulou que a empresa tinha pago o resgate, mas isso nunca foi confirmado. Particularmente, acredito que não tenha sido pago mesmo. Se você observou bem, deve ter notado que todos esses casos aconteceram entre 2018 e 2021, que foram os anos em que havia pouca informação sobre o ransomware e poucas formas de defesa. E poucas empresas estavam realmente preparadas para lidar com esse tipo de incidente. Hoje já existem muitas ferramentas prontas, métodos de recuperação mais eficientes, e as próprias empresas estão mais preparadas para esse tipo de ocorrência. E depois de tantos problemas, segurança sempre vai ser um jogo de gato e rato. É questão de tempo até que outro grupo desenvolva um método bem eficiente de estrago e enlouqueça todo mundo novamente. Mas eu não ia acabar esse vídeo sem uma menção especial. Menção honrosa! JBS. O frigorífico que o pessoal adorava falar que era do filho do Lula
sofreu um ataque em 2021 no mês de setembro e os seus servidores nos Estados Unidos e na Austrália. Na época, a companhia admitiu a nota e pagou o resgate em 11 milhões de dólares. Em nota, a empresa declarou sim ter pago para não prejudicar ainda mais os restaurantes e os consumidores. A pergunta agora é, será que eles tinham backup? Para a sorte do grupo, nesse caso, os dados realmente foram devolvidos e as operações normalizadas. Que susto, hein, JBS? E que susto caro, morrer 11 milhões de Bidens assim. Então, crianças, já sabem, máquinas atualizadas, antivírus, por favor. E esse foi mais um episódio do InforPro Show. Eu agradeço vocês por terem estado comigo até aqui. Não se esqueçam de curtir se você gostou, de não curtir se você não gostou. Se você não assinou nosso canal ainda, assine, inscreva-se, clica no sininho, pacotão do YouTube que ajuda muito na nossa propagação e comente se você achou algum case errado, se você tem algum outro que você nem se lembra. Eu agradeço por estarem comigo até aqui, até a próxima e tchau!